Tem tanta coisa pra comentar nessa carta que eu não sei nem por onde começar, mas ela me deixa muito triste. Primeiro, porque a gente se imagina a vida de segredo que o Gugu teve que viver a vida inteira. Teve que viver com cuidado de ser tirado do armário a qualquer momento. E isso é uma ameaça implícita nessa carta, quando ela diz que sabe até o endereço de onde ele encontra rapazes e o que acontece. Então isso se torna uma ameaça implícita. A coisa número 2 é que eu me sinto na obrigação, e eu sei que uma ala mais conservadora de nossa audiência pode não gostar de ouvir isso, mas eu me sinto na obrigação de dizer isso. Não existe cura gay. Ninguém muda ninguém. Ninguém dita o que alguém tem que ser. Não adianta se você vai fazer jejum, se você vai orar, já vai ajoelhar no milho. Não existe. A ciência já entendeu que não existe. O Conselho de Psicologia já entendeu que não existe. Não existe reversão nesse caso. E nesse caso, a religião não pode servir como desculpa para a opressão e para o preconceito. Mas também muito claro que a Rosemiriam e o Gugu não tinham conjunção carnal. Isso, de novo, não vai de encontro ao conceito de família. Para ser família, não precisa haver sexo. Isso não muda o fato de que ela dedicou boa parte da vida dela a criar os filhos junto com ele e abriu mão de seu trabalho para criar com ele. Agora, que é muito triste ver alguém muito apaixonada, mas tentando mudar a todo custo a natureza do outro e ainda ameaçando implicitamente, é muito mesmo, Flávia. Eu imagino, Fefito, ainda mais para você, né, ler uma coisa dessa é um absurdo. Acho que até os mais conservadores acham isso, viu, Fefito? Acho que não existe na mente das pessoas. Existe das pessoas que são ignorantes. No caso dela, ela está sendo ignorante, achar que há cura gay. Agora, eu acho que ela está colocando uma prova contra ela mesma, entendeu? Porque lá ele fala, você é livre para isso, e parece que é uma pessoa que ela gosta dele, sim, que ela quer tentar ter uma relação, mas que não tem mesmo. Tá forçando. Eu tô achando que isso é uma prova contra ela, que não há relação de marido-mulher, namorado-namorada. Eu tenho uma relação de que os dois cuidam dos filhos em comum, mas não uma relação de marido e mulher, assim como o Gugu deixou bem explícito. E ela fala mal testamento da família dele, tá? Na carta tem um outro trecho que ela diz que toda vez que tenta se aproximar dele, a família chega perto para tentar impedir, quase como se a família fosse orientada para isso. E em outro momento da carta, ela chama também as pessoas ao redor do Gugu de sanguessugas. Então, eu acho que é uma prova contra ela mesma. Também Você não acha, Nelson Rubens? Agora, quem foi que sugeriu, entre aspas, para que o Gugu tivesse... Ele queria ter filhos com a Rosemiriam, que é médica. Quem foi que sugeriu, para começar? Ou, por outro lado, tem um detalhe importante. Como médica, o Fefito, ela atendia pacientes com AIDS também naquela época, né? Então, ela ouviu um paciente tal e explicou algumas coisas. Eu acho que ela foi movida por tudo isso. Você lembra da história da AIDS? O Cazuza morreu 6 meses antes de ter aparecido aquele coquetel. Você lembra disso? Ela temia Senão ele estaria vivendo dele até hoje. E não se aplica muito, Nelson, porque as pessoas não tem cura, mas é que as pessoas que vivem com a AIDS tem controle. Mas é que as pessoas que vivem com HIV hoje em dia já não vivem na mesma situação de anos 80. Não, Nesse então, caso, isso que eu tô e a falando. AIDS, o HIV, não é exclusividade de homossexuais. A Rosemiriam, como médica bem informada, Pode há ter anos já devia saber disso. Não, eu sei, transfusão. Mas tudo isso é um contexto. Você vê, a revelação dessa carta da doutora Rose, né? Por quê? Qual o objetivo? Como a Flávia falou, qual é a data? pode prejudicá-la Qual é a por tudo data que ela dessa está colocando. carta? Quando foi feita essa O carta? Nelson Williams, advogado das gêmeas, diz que essa carta foi escrita mais ou menos na época em que a Rosemiriam se deprimiu e foi parar no hospital ali, assinou inclusive documentos abrindo mão da herança. Isso é por volta Ele chegou a ler essa carta? Isso é por volta de 2011. O advogado já se manifestou dizendo que repudia o vazamento de conteúdo de processo que corre em segredo de justiça. É muito importante a gente entender aqui que a gente está falando de algo que é íntimo, de foro íntimo da Rose e do Gugu, mas que deixa muito claro que não havia relação de intimidade entre os dois. Não interessa também muito assim quem sugeriu ou não, porque o Gugu achou que ela era a mãe indicada para os filhos dele. Agora, o acordo interessava também ao Gugu. Não por acaso a gente viu tantas capas de revistas caras Fefito, e de revista Contigo Fefito, dos dois como casal, Nelson. Esse negócio de que a Rose
você falou, chamou ele de sanguessuga, mas ela coloca Ele não, as pessoas ao redor dele. Na carta, ela coloca um pai amoroso, Sim. uma figura extraordinária com relação à família. Né? Ele sempre foi assim, muito Sim, família, muito. né? Com a mãe, com ela e com os filhos. Né? Então, isso tudo é um contexto que ela quer fazer, talvez, nessa carta, para alertá-lo, para não sofrer depois esses problemas todos. Deve ser mais ou menos isso. Agora, quem vazou só essa para carta? completar da minha parte, Flávio, esse negócio de abrir mão da herança não é bem assim. É que foi proposto pelo Gugu para ela, tipo, entre aspas, uma mesada. Você vai receber tanto Um acordo. por mês, um acordo. E você ela tem uma residência fora do Brasil, nos Estados Unidos, e tem uma casa aqui também na região nobre de São Paulo, que ela viveu com os 3 filhos. E tem essa grana, parece que falaram que era 10 mil dólares por mês de pensão. 10 mil dólares, alguma coisa assim. Até parece que uma vez ela questionou que tinha que aumentar, porque tal. Mas o Gugu bancava tudo, evidentemente. É o pai, a escola, como é que fala? Alimentação, essa coisa é a obrigação do pai, isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes é um desabafo dela, tentando alertar o Gugu. Até ela fala, para você não depois sofrer. Ela entendeu? só tem medo, na verdade, de não ter o homem que ama, mas ela faz isso da pior Exatamente. Eu maneira acho que também. do mundo. Ela estava lutando por um amor, na verdade, não correspondido, e ela sabia que nunca seria Ô, Flávio, correspondido pergunta por de ele novo. ser Flávio, gay. pergunta E ela de novo. serviu, Quem sugeriu? e ela serviu aos Quem interesses sugeriu, do Gugu. Flávio? Quem sugeriu o quê, O quê? Nelson? Para ele ter os filhos com ela. Quem sugeriu? Dizem, nos bastidores da televisão, eu tô falando dizem, que teria sido a própria irmã do Gugu, Aparecida Liberato. Eu respeito os advogados, eu estou botando dizem, bastidores, os comentários. TV Fama está da aberto para época, ouvir da aquela- Aparecida, inclusive, se isso procede ou não. Sempre está aberto às duas partes. Mas o que é mais interessante também da gente pensar é que a Rosemiriam serviu ao Gugu como fachada. Não por acaso ela estava em várias capas de revista. Mas foi um acordo. Foi um acordo, mas assim, uma função ela teve também na vida. Ele queria que ela fosse percebida como família dele, como mulher dele, para o grande público. Só que agora que toda a vida dele vem sendo desvendada, não tem mais como sustentar essa mentira, digamos assim. Eu acho muito triste que o Gugu tenha vivido 60 anos tendo que passar toda a sua intimidade triste. escondido, sem poder viver sua felicidade plenamente. Verdade.